O calor sufocante de fevereiro em São Paulo transformava as ruas em fornos a céu aberto. No restaurante mais exclusivo da Vila Madalena, Le Bernardin, onde um prato custava mais que o salário mínimo de um brasileiro, os ares condicionados trabalhavam a todo vapor para manter o ambiente perfeito para a elite paulistana. Naquela tarde de sábado, o restaurante estava lotado com a nata da sociedade. Empresários, políticos, artistas e herdeiros aproveitavam o almoço de fim de semana para exibir suas riquezas e fazer negócios milionários entre garfadas de caviar importado. Na mesa principal, aquela reservada para os clientes mais importantes, estava sentado Maurício Tavares, de 42 anos. Herdeiro de um império de tecnologia avaliado em 3 bilhões de reais, Maurício personificava tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, exceto caráter. Seus olhos frios refletiam a mesma arrogância que demonstrava com qualquer pessoa que considerasse inferior ao seu status. Maurício vestia um terno Tom Ford de 25 mil reais e ostentava um relógio Richard Mille de 800 mil no pulso. Estava acompanhado de sua esposa, Patrícia, uma ex-modelo que havia se casado com ele apenas pela fortuna, e de 2 casais de amigos igualmente ricos e preconceituosos. Você viu que meu novo iate chegou ontem de Mônaco? Maurício falava em voz alta, querendo que todos os outros clientes ouvissem. 120 pés custou apenas 50 milhões de euros, uma pechincha. O grupo todo ria e comentava sobre suas aquisições caras, numa competição doentia de quem tinha mais dinheiro para desperdiçar. Naquele mesmo momento, do lado de fora do restaurante, sob o sol escaldante, um jovem negro de 26 anos estacionava sua moto Honda CG 160 vermelha. Seu nome era André Santos, e há 3 anos ele trabalhava como entregador para sustentar a família. Suas roupas encharcadas de suor denunciavam as horas exaustivas percorrendo a cidade em sua moto, levando comida para pessoas que ganhavam em 1 hora mais do que ele em 1 mês. André carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe diabética, a avó com Alzheimer e 2 irmãos menores. Seu pai havia morrido num acidente de trabalho quando ele tinha 15 anos, e desde então André era o único provedor da família. Dormia 4 horas por noite, trabalhava 7 dias por semana, mas nunca reclamava. Sua dignidade e determinação eram inabaláveis. Naquela tarde, André havia sido enviado para entregar um pedido no Le Bernardin. 6 pratos sofisticados que custavam juntos R$ 2.400, mais do que André ganhava em 2 meses de trabalho. André não imaginava que nos próximos minutos sua vida seria exposta à humilhação mais cruel que já experimentou, mas que isso também seria o início de uma reviravolta que mudaria tudo. André entrou no restaurante carregando a grande sacola térmica com o pedido. O contraste era gritante. Ele, com seu uniforme simples e suado, no meio de um ambiente de luxo extremo, onde as pessoas pareciam pertencer a outro planeta. Com licença, André disse educadamente ao maître. Tenho uma entrega para a mesa 12. O maître, um homem arrogante que havia aprendido a desprezar entregadores, olhou André de cima a baixo com desprezo. Mesa 12? Essa é a mesa do senhor Maurício Tavares. Você tem certeza de que o pedido é para lá? Sim, senhor. Está aqui no aplicativo. André mostrou seu celular. O maître fez uma careta de desgosto. Muito bem, mas seja rápido. Nossos clientes não gostam de ser incomodados por esse tipo de serviço. André caminhou entre as mesas, sentindo os olhares de julgamento dos clientes ricos. Chegou à mesa de Maurício e disse respeitosamente: Boa tarde. Entrega do Le Bernardin para o senhor Maurício Tavares. Maurício ergueu os olhos do cardápio e olhou André como se estivesse vendo algo repugnante. Que demora é essa? Maurício gritou, fazendo todo o restaurante parar para olhar. Pedi essa comida há 1 hora. Onde você estava? Dormindo debaixo de algum viaduto? André sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a educação. Desculpe, senhor. O trânsito estava muito pesado e tive outras entregas no caminho. Não me interessa suas desculpas. Maurício explodiu, levantando-se da cadeira. Você está pingando suor na minha comida? Olha o estado que você está. O restaurante inteiro estava observando a cena. André estava realmente suado. Havia corrido 3 quilômetros a pé porque sua moto o havia quebrado, e depois conseguiu emprestada de um colega para fazer essa entrega. Senhor, eu peço desculpas. Minha moto quebrou e... Sua moto quebrou?
Maurício gargalhou alto, gesticulando para os outros clientes. Pessoal, olhem isso. O entregador veio me dizer que a moto dele quebrou, como se eu tivesse alguma coisa a ver com a vida miserável dele. Os amigos de Maurício começaram a rir também. Patrícia, sua esposa, filmava tudo com o celular, achando hilário. Maurício, pergunta para ele se a moto é financiada, gritou um dos amigos, provocando mais risadas. André sentia as lágrimas querendo brotar, mas lutava para manter a dignidade. Senhor, posso deixar sua comida e ir embora? Deixar a comida? Maurício ficou ainda mais indignado. Olha o estado dessa sacola, toda amassada e suja. Como eu sei se a comida não foi contaminada pelo seu suor? Maurício pegou a sacola e a virou de cabeça para baixo no chão do restaurante. Toda a comida cara se espalhou pelo chão de mármore. Pronto! Maurício gritou. Essa comida está contaminada. Agora limpa essa sujeira que você trouxe. André olhou para a comida espalhada no chão. R$ 2.400 de comida desperdiçados. Era mais dinheiro do que sua família tinha para viver 2 meses. Senhor, por favor, André disse, sua voz embargada. Eu preciso receber por essa entrega. Tenho família para sustentar. Receber? Maurício riu com crueldade. Você quer receber por trazer comida estragada? Por contaminar meu almoço com sua sujeira? Maurício se virou para os outros clientes. Pessoal, vocês acreditam na audácia? Ele quer que eu pague por comida que ele próprio contaminou. A humilhação estava apenas começando. Maurício, alimentado pela audiência, decidiu ir ainda mais longe. Sabe de uma coisa? Maurício disse, pegando seu celular. Vou filmar isso e mandar para seus patrões. Quero que vejam o tipo de funcionário que eles têm. Maurício começou a filmar André enquanto gritava. Olhem isso, um entregador sujo, suado, que contamina a comida dos clientes. Isso é o que acontece quando se contrata gente assim. André tentou cobrir o rosto. Senhor, por favor, não filme. Não filme? Maurício riu sarcasticamente. Você deveria estar com vergonha mesmo. Deveria se olhar no espelho e ver o que é. Um fracassado. Um ninguém. Os outros clientes do restaurante começaram a filmar também. A humilhação de André estava se tornando viral em tempo real. Maurício, pergunta para ele onde ele mora, gritou Patrícia rindo. Aposto que é em alguma favela fedorenta. É isso aí, Maurício apontou o celular para André. Onde você mora, rapaz? Em qual buraco você se esconde à noite? André sentia que ia desmaiar de humilhação. Senhor, eu só quero ir embora. Ir embora? Maurício bloqueou a saída de André. Você não vai a lugar nenhum. Primeiro vai limpar toda essa sujeira que fez. Maurício forçou André a se ajoelhar no chão e começar a recolher a comida espalhada com as próprias mãos. Isso mesmo, Maurício gritava enquanto filmava. De joelhos, é assim que vocês deveriam estar sempre. De joelhos, limpando a sujeira que fazem. A imagem de André negro de joelhos, recolhendo comida do chão enquanto era filmado e humilhado publicamente, deveria ter tocado qualquer coração humano. Mas Maurício apenas sentiu mais prazer em exercer sua crueldade. Pessoal, mandem isso para todo mundo, Maurício gritou para os outros clientes. Quero que virem exemplo do que acontece com vagabundos que não sabem fazer seu trabalho. André recolhia a comida com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua dignidade estava sendo destroçada publicamente, mas ele precisava daquele dinheiro. Sua mãe precisava dos remédios para diabetes, a avó precisava de fraldas geriátricas, os irmãos precisavam comer. Agora, Maurício disse quando André terminou de limpar. Pode ir embora. E sem pagamento, óbvio. Comida contaminada não se paga. André se levantou, suas roupas sujas de molho e restos de comida. Olhou para Maurício com uma mistura de dor e revolta. Senhor, eu tenho família. Preciso desse dinheiro para comprar remédios para minha mãe. Problema seu, Maurício gritou. Deveria ter pensado nisso antes de ser incompetente. Agora saia daqui antes que eu chame a segurança. André caminhou em direção à saída com as risadas cruéis ecoando atrás dele. Sua dignidade havia sido destroçada. Sua imagem estava sendo espalhada pela internet e ele ainda sairia sem receber um centavo. Quando chegou à rua, André se encostou na parede e chorou como não chorava desde a morte do pai. Não era só pela humilhação, era pela injustiça, pela crueldade gratuita, pela sensação de impotência total.
Ele pegou o celular e ligou para a mãe, tentando disfarçar que estava chorando. Mãe, vou me atrasar um pouco hoje. Tive um problema numa entrega. Está tudo bem, filho? A voz carinhosa da mãe perguntou. Está sim, mãe. Te amo. André desligou e olhou para o restaurante onde havia sido humilhado. Gravou aquele momento na memória, jurando para si mesmo que um dia as coisas seriam diferentes. Ele não imaginava que, um dia, seria muito mais cedo do que pensava. Em poucas horas, os vídeos da humilhação de André estavam espalhados por todas as redes sociais. Os clientes do restaurante haviam postado as gravações com legendas como "Entregador sujo contamina comida de restaurante chique" e "Veja o que acontece quando se contrata gente sem educação". Maurício também postou o vídeo em seus perfis com a legenda "Inacreditável. Entregador incompetente quase contamina meu almoço. Assim não dá para sustentar o país". O que Maurício não esperava era a reação do público. Em vez de apoio, começaram a chover comentários indignados. Que nojo desse rico sem coração. Humilhar um trabalhador honesto é covardia. Esse entregador é mais digno que esse milionário sem alma. Mas, inicialmente, os comentários negativos eram poucos comparados aos elogios dos amigos ricos de Maurício. A elite paulistana aplaudia sua firmeza em colocar funcionários no lugar. André, por sua vez, havia voltado para casa destroçado. Contou para a mãe o que havia acontecido e ela o abraçou com lágrimas nos olhos. Filho, você é um homem honrado. Não deixe a maldade alheia te diminuir. Mas André se sentia diminuído. Os vídeos estavam circulando entre os entregadores da cidade e ele se tornara motivo de piada. Alguns colegas zombavam dele, outros sentiam pena. Nos dias seguintes, André teve dificuldade para conseguir entregas. Alguns clientes o reconheciam dos vídeos e cancelavam os pedidos. A humilhação pública estava destruindo sua fonte de renda. Talvez eu devesse procurar outro trabalho, André disse para a mãe uma noite, depois de um dia especialmente difícil. Não desista, meu filho. Deus não abandona quem é honesto. André não sabia que, naquele exato momento, do outro lado da cidade, alguém muito importante estava assistindo aos vídeos de sua humilhação. Dr. Roberto Tavares, de 68 anos, estava em seu escritório na cobertura do edifício mais alto de São Paulo, quando sua secretária entrou apressada. Dr. Roberto, o senhor precisa ver isso, ela disse, mostrando um tablet com os vídeos da humilhação de André. Roberto era o pai de Maurício, fundador do império de tecnologia que agora o filho administrava. Mas, ao contrário do filho, Roberto havia crescido pobre, havia lutado cada centavo para construir sua fortuna e nunca esqueceu suas origens humildes. Esse é o Maurício? Roberto perguntou, não acreditando no que estava vendo. Sim, senhor. Os vídeos estão viralizando. Muita gente está criticando seu filho. Roberto assistiu aos vídeos várias vezes, cada uma aumentando sua indignação. Ver o filho humilhando um trabalhador honesto o deixou profundamente envergonhado. Como eu criei um monstro desses? Roberto murmurou para si mesmo. Mas então algo chamou sua atenção. O nome do entregador, André Santos. Esse nome lhe parecia familiar. Cláudia, Roberto chamou a secretária. Consegue descobrir mais informações sobre esse rapaz, André Santos? Claro, doutor Roberto. O que o senhor gostaria de saber? Tudo. Família, história, endereço. Quero conhecer a vida do homem que meu filho humilhou. Cláudia voltou 2 horas depois com um dossiê completo sobre André. Enquanto Roberto lia, suas mãos começaram a tremer. André Santos, 26 anos, filho de João Santos, falecido, e Maria Santos. Endereço, Rua das Flores, 245, Capão Redondo. Roberto largou os papéis e correu para um arquivo trancado em seu cofre. Retirou uma pasta amarelada pelo tempo e começou a procurar freneticamente. Lá estava. João Santos, funcionário da primeira empresa de Roberto, morto em acidente de trabalho há 11 anos. Roberto se lembrava perfeitamente. João era um dos melhores funcionários que já teve, pai de família exemplar. Morreu numa obra porque o equipamento de segurança falhou. Roberto havia pagado uma indenização para a família, mas perdeu contato ao longo dos anos. Agora descobria que o jovem humilhado por seu filho era o filho de João Santos, o homem honesto que havia ajudado Roberto a construir seu império. Meu Deus!
Roberto murmurou, as lágrimas brotando em seus olhos. O filho do João. E meu filho fez isso com ele. Roberto pegou o telefone imediatamente. Cláudia, cancele todos os meus compromissos. Preciso resolver uma situação urgente. André estava terminando mais um dia difícil de trabalho quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? André atendeu desconfiado. André Santos? A voz do outro lado era grave e respeitosa. Sim, sou eu. Aqui é Roberto Tavares. Preciso falar com você urgentemente. É sobre seu pai, João Santos. André quase deixou o telefone cair. Meu pai? O senhor conheceu meu pai? Conheci sim, André. João foi um dos melhores homens que já conheci. Podemos nos encontrar. Preciso conversar com você pessoalmente. Senhor, desculpe, mas... O senhor é parente do homem que me humilhou no restaurante? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Sim, André. Maurício é meu filho. E eu quero pedir desculpas pelo que ele fez. Mas, principalmente, quero acertar uma dívida que tenho com sua família há anos. André não entendia nada. Que dívida, senhor? Seu pai morreu trabalhando para mim, André. Eu prometi cuidar de sua família, mas perdi o contato. Agora descobri onde você está e quero cumprir minha promessa. André sentiu as pernas bambas. Senhor, eu não entendo. André, você pode vir ao meu escritório amanhã? Endereço Avenida Paulista, 1500, 4º andar. Tenho muita coisa para conversar com você. Naquela noite, André mal conseguiu dormir. Contou para a mãe sobre a ligação, e Maria Santos começou a chorar. Seu pai sempre falava do Dr. Roberto, ela disse. Dizia que era um homem justo, que tratava os funcionários como família. Mas depois do acidente, nunca mais tivemos notícias. Mãe, o que o senhor pode querer comigo depois de tanto tempo? Não sei, filho. Mas seu pai sempre dizia que Dr. Roberto era um homem de palavra. Se ele quer conversar, deve ser importante. No dia seguinte, André se arrumou com sua melhor roupa. Uma camisa social lavada e passada pela mãe, uma calça jeans sem rasgos e um sapato que havia ganhado de presente anos atrás. Estava nervoso como nunca. O edifício na Avenida Paulista era imponente, todo de vidro espelhado. André se sentiu pequeno no hall gigantesco de mármore. Quando disse na recepção que tinha reunião com o Dr. Roberto Tavares, a recepcionista o olhou com surpresa. 40º andar, elevador da direita, ela disse, claramente intrigada. Quando as portas do elevador se abriram no 40º andar, André foi recebido por uma secretária elegante. André Santos, Dr. Roberto está esperando o senhor. André entrou numa sala enorme com vista panorâmica de São Paulo. Atrás de uma mesa gigantesca de madeira nobre, estava um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos. André. Roberto se levantou e caminhou em direção a ele. Muito prazer. Eu sou Roberto Tavares. Senhor. André apertou a mão estendida, ainda nervoso. Por favor, sente-se. Quer água, café, alguma coisa? Não, obrigado, senhor. Roberto se sentou na poltrona ao lado de André, não atrás da mesa. Queria uma conversa próxima, não formal. André, primeiro eu quero pedir desculpas pelo que meu filho fez com você. Foi uma crueldade inaceitável. Senhor, o senhor não tem culpa dos atos do seu filho? Tenho sim, Roberto o interrompeu. Eu que criei ele. Eu que permiti que se tornasse arrogante e insensível. Mas principalmente, tenho culpa porque abandonei minha responsabilidade com sua família. Roberto se levantou e pegou a pasta amarelada que havia trazido. Seu pai, João Santos, foi muito mais que um funcionário para mim. Quando comecei minha empresa há 35 anos, ele foi uma das primeiras pessoas que contratei. Era honesto, trabalhador, leal. Me ajudou a construir tudo isso. André ouviu em silêncio, emocionado. Quando João morreu naquele acidente, eu prometi para mim mesmo que cuidaria de sua família. Paguei uma indenização, mas deveria ter feito mais. Deveria ter acompanhado vocês, ter certeza de que estavam bem. Roberto abriu a pasta e mostrou documentos para André. Descobri que você teve que parar de estudar para trabalhar, que sua mãe teve problemas de saúde, que sua avó precisa de cuidados especiais. Descobri que você carrega sozinho o peso de sustentar toda a família. Senhor, eu faço o que qualquer filho faria. Não, André.
Você faz muito mais. Você tem a dignidade e o caráter do seu pai. E por isso quero fazer uma proposta. Roberto pegou outros documentos. Quero que você volte a estudar. Vou pagar integralmente sua faculdade. Qualquer curso que quiser, na melhor universidade que escolher. Também vou custear todos os tratamentos de saúde da sua família e garantir uma renda mensal para que vocês vivam com dignidade. André ficou em choque total. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, André. É uma dívida. Seu pai me ajudou a construir um império. É justo que esse império retribua ajudando o filho dele. André começou a chorar, não conseguindo segurar a emoção. Além disso, Roberto continuou. Quero oferecer a você uma posição na minha empresa, começando como trainee, mas com perspectiva de crescimento. Quero que você aprenda o negócio, que se torne um executivo, que tenha o futuro que seu pai sonhava para você. Senhor Roberto, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Deixe-me honrar a memória do seu pai cuidando do filho dele. André aceitou a proposta de Roberto, mas insistiu em continuar trabalhando como entregador enquanto estudava. Queria provar seu valor através do trabalho, não apenas receber ajuda. Roberto matriculou André no curso de Administração de Empresas na FGV, uma das melhores faculdades do país. Também contratou os melhores médicos para cuidar da mãe e da avó de André, e garantiu que os irmãos mais novos tivessem acesso à melhor educação. A família de André se mudou para uma casa confortável num bairro de classe média. Pela primeira vez em anos, eles tinham estabilidade e dignidade. Filho, Maria Santos disse numa noite abraçando André. Seu pai estaria tão orgulhoso. Olha no que você se transformou sem perder sua humildade. André trabalhava de manhã como entregador, estudava à tarde na faculdade e à noite fazia estágio na empresa de Roberto. Era uma rotina puxada, mas ele estava determinado a mostrar que merecia a oportunidade. Nos fins de semana, André acompanhava Roberto em visitas às obras e fábricas da empresa. Roberto o tratava como um mentor trata um sucessor, ensinando cada aspecto do negócio. André, Roberto disse numa dessas visitas, você tem o mesmo talento natural do seu pai para entender pessoas e processos. Com educação formal, você será imparável. Enquanto isso, Maurício continuava sua vida de luxo, completamente alheio ao que o pai estava fazendo. Roberto havia decidido não contar ao filho sobre André. Queria ver como as coisas se desenvolveriam naturalmente. Em 2 anos, André se transformou completamente. Ainda mantinha sua humildade e caráter, mas agora tinha conhecimento, confiança e visão de negócios. Suas notas na faculdade eram excepcionais e seu desempenho na empresa surpreendia a todos. Roberto começou a confiar projetos cada vez mais importantes para André. O jovem que 2 anos antes era humilhado como entregador, agora gerenciava equipes de engenheiros e administrava orçamentos milionários. Dr. Roberto, Cláudia, a secretária, disse numa tarde. Os diretores estão comentando sobre o André. Dizem que ele tem potencial para chegar muito longe. Eu sei, Roberto sorriu. É igual ao pai, nasceu para liderar. André continuava morando com a família, mas agora numa casa ainda melhor. Sua mãe se orgulhava vendo o filho de terno entrando e saindo para reuniões importantes. Mãe, André dizia toda noite ao chegar em casa, nada mudou. Eu ainda sou o mesmo André que a senhora criou. E era verdade. Apesar do sucesso, André continuava ajudando entregadores que encontrava pelas ruas, dando dicas sobre segurança no trânsito e oferecendo oportunidades de trabalho na empresa. Um dia, Roberto chamou André para uma reunião especial. André, preciso falar algo importante com você. Em 6 meses vou anunciar minha aposentadoria. Preciso escolher meu sucessor na presidência da empresa. André ficou em silêncio, sabendo o que estava por vir. Maurício é meu filho, mas você tem a alma do negócio, tem a visão, o caráter, a competência. Quero que você seja o próximo presidente. Senhor Roberto, mas o Maurício herdará suas ações como acionista, mas a presidência executiva será sua. Você merece. E a empresa precisa de alguém com seu perfil. André sabia que aquela decisão causaria uma guerra familiar, mas aceitou o desafio. Roberto marcou uma reunião de conselho para anunciar sua decisão. Maurício compareceu achando que seria uma formalidade para assumir a presidência. Senhores conselheiros,
Roberto começou. Chegou a hora de anunciar meu sucessor na presidência executiva da empresa. Maurício se ajeitou na cadeira com um sorriso presunçoso. Meu sucessor será André Santos, atual diretor de operações. O silêncio na sala foi total. Maurício ficou vermelho de raiva. Como assim? Maurício explodiu. Eu sou seu filho. Eu sou o herdeiro natural. Você é meu filho e sempre será acionista da empresa, Roberto respondeu calmamente. Mas André tem as qualificações necessárias para liderar. Quem é esse André Santos? Maurício gritou. De onde veio esse desconhecido? Roberto olhou diretamente nos olhos do filho. André Santos é o jovem que você humilhou no restaurante Le Bernardin há 2 anos. É o entregador que você forçou a limpar comida do chão enquanto filmava para zombar. Maurício empalideceu. O entregador? Sim. O filho do homem que me ajudou a construir esta empresa. O jovem que você destruiu por puro preconceito. Maurício olhou para André, que até então ele não havia reconhecido de terno e gravata. Você... Maurício sussurrou, reconhecendo finalmente. Olá, Maurício, André disse calmamente. Prazer em revê-lo. A sala explodiu em sussurros. Todos conheciam a história da humilhação que havia viralizado anos antes. Isso é uma vingança, Maurício gritou. Vocês estão conspirando contra mim. Não é vingança, Roberto disse firmemente. É justiça. André provou em 2 anos que tem mais competência e caráter que você demonstrou em 42 anos de vida. Maurício saiu da reunião furioso, jurando que não deixaria aquilo passar. Nos meses seguintes, Maurício fez de tudo para sabotar André. Espalhou rumores, tentou convencer outros acionistas a votarem contra a decisão. Chegou até a contratar investigadores particulares para procurar sujeira na vida de André. Mas André estava limpo. Sua vida era transparente, seu trabalho impecável, sua reputação inquestionável. Pai, Maurício disse numa das últimas tentativas, você está destruindo nossa família por causa de um estranho. Eu não estou destruindo nada, Roberto respondeu. Estou corrigindo um erro que cometi ao criar um filho sem caráter. Sem caráter? Eu construí esta empresa junto com você. Você herdou esta empresa. André a construiu com trabalho e mérito. A tensão familiar chegou ao limite quando Patrícia, esposa de Maurício, pediu o divórcio. Não consigo mais viver com um homem que humilha trabalhadores, ela disse publicamente. O vídeo do restaurante me envergonha todos os dias. Maurício estava perdendo tudo. A empresa, a família, a reputação. O dia da posse de André como presidente foi um evento histórico. Aos 28 anos ele se tornava o mais jovem CEO de uma empresa bilionária no Brasil. Na cerimônia, André fez um discurso que emocionou a todos. Há 3 anos eu era apenas um entregador humilhado publicamente. Hoje assumo a presidência da empresa que meu pai ajudou a construir. Isso mostra que no Brasil do século XXI, o que importa não é de onde você vem, mas para onde você vai. André olhou diretamente para Maurício, que assistia tudo da plateia com raiva e humilhação. Quero dedicar este momento ao meu pai, João Santos, que me ensinou que dignidade não se vende e não se compra. E ao Dr. Roberto Tavares, que me deu a oportunidade de honrar a memória do meu pai. Roberto, emocionado, se levantou e aplaudiu. Toda a plateia o acompanhou, menos Maurício. Após a cerimônia, André se aproximou de Maurício, que estava sozinho num canto do salão. Maurício, André disse respeitosamente, gostaria de conversar com você. O que você quer? Maurício respondeu com desprezo. Esfregar na minha cara que conseguiu roubar minha empresa? Não roubei nada. Trabalhei por isso, André disse calmamente. Mas quero fazer uma proposta. Que proposta? Você continua sendo acionista majoritário da empresa. Pode ter uma vida confortável para sempre só com os dividendos. Mas se quiser trabalhar, se quiser provar que mudou, tenho uma vaga para você. Maurício riu com amargura. Uma vaga? Que vaga? Supervisor de entregadores. Salário de R$ 3.500 por mês. Você trabalharia diretamente com pessoas como eu era há 3 anos. Você está louco? Maurício explodiu. Quer me humilhar me oferecendo um emprego de pobre? Não quero humilhar você, André respondeu. Quero dar a chance de você entender como é a vida das pessoas que você despreza. Quero que aprenda a valorizar o trabalho honesto. Jamais, Maurício gritou. Prefiro viver dos dividendos para sempre. É sua escolha, André disse. Mas saiba que a porta sempre estará aberta se mudar de ideia.
Sob a liderança de André, a empresa passou por uma revolução social. Ele implementou programas de inclusão, aumentou salários de funcionários da base, criou creches para filhos dos trabalhadores e estabeleceu bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Dr. André, um funcionário antigo, disse: "Nunca vimos a empresa tão humana. O senhor mudou tudo." "Não mudei nada", André respondeu. "Apenas trouxe de volta os valores que meu pai e Dr. Roberto construíram aqui." A empresa não apenas manteve sua lucratividade, mas aumentou os lucros em 40% no primeiro ano de André como presidente. Funcionários motivados produziam mais, a imagem da empresa melhorou drasticamente e novos contratos chegavam de empresas que queriam se associar a uma organização socialmente responsável. Roberto observava tudo com orgulho paternal. João estaria tão orgulhoso do filho, Roberto dizia para sua esposa. André superou até minhas expectativas. Enquanto isso, Maurício vivia uma vida vazia. Divorciado, sozinho, sem propósito, gastava seus dias em bares caros reclamando da injustiça que sofreu. 2 anos depois da posse de André, Maurício estava numa espiral de autodestruição. Bebia demais, havia perdido a guarda dos filhos e sua saúde mental estava deteriorando. Uma noite, depois de um episódio particularmente destrutivo num bar, Maurício foi parar no hospital. Quem o encontrou no estacionamento, desmaiado ao lado do carro, foi André, que estava visitando um funcionário internado. "Maurício?" André se ajoelhou ao lado dele. "Você está bem?" Maurício abriu os olhos e viu André. Por um momento pensou que estava delirando. "Você... Por que está me ajudando?" "Porque é o que se faz", André respondeu, ajudando Maurício a se levantar. "Vou te levar para dentro." No hospital, enquanto Maurício recebia soro para a desidratação alcoólica, André ficou ao seu lado. "Por que você faz isso?" Maurício perguntou, genuinamente confuso. "Eu destruí sua vida." "Você tentou destruir", André corrigiu. "Mas não conseguiu. Na verdade, me fez mais forte." "Eu odeio você", Maurício disse, mas sem convicção. "Eu sei, mas eu não odeio você." "Por quê?" "Porque ódio é um peso que eu não quero carregar. Meu pai me ensinou que perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado." Maurício começou a chorar. Não de raiva, mas de arrependimento genuíno. "Eu sou um monstro. Humilhei você, destruí sua dignidade." "Por quê?" "Por puro preconceito. Por me achar superior." "Você não é um monstro", André disse. "Você é uma pessoa que cometeu erros graves, mas ainda pode mudar." "É tarde demais. Perdi tudo. Família, respeito, propósito." "Nunca é tarde demais para recomeçar", André disse. "A oferta que fiz há 2 anos ainda vale." "O emprego de supervisor de entregadores?" "Sim. Salário humilde, trabalho duro, mas a chance de aprender o valor das pessoas que você desprezava." Maurício ficou em silêncio por um longo tempo. "E se eu aceitar, você me perdoaria?" "Eu já perdoei você, Maurício. Agora você precisa perdoar a si mesmo." Para surpresa de todos, Maurício aceitou o emprego de supervisor de entregadores. No primeiro dia, chegou de ônibus à empresa, vestindo roupas simples. André o recebeu pessoalmente e o apresentou à equipe. "Pessoal, este é Maurício. Ele vai trabalhar conosco como supervisor. Tratem-no com o mesmo respeito que dariam a qualquer colega." Os entregadores estranharam. Alguns reconheceram Maurício dos vídeos virais de anos atrás, mas seguiram a orientação de André. Nos primeiros meses foi difícil. Maurício tinha que aprender a tratar com dignidade pessoas que antes desprezava. Tinha que entender as dificuldades do trabalho, os perigos do trânsito, a luta diária por cada real ganho. "Senhor Maurício", um entregador jovem disse um dia, "minha moto quebrou e não tenho dinheiro para consertar. O que faço?" 2 anos antes, Maurício teria rido da situação. Agora, ele sentiu compaixão genuína. "Vou adiantar o conserto da empresa. Você desconta aos poucos do salário." Era uma pequena gentileza, mas representava uma transformação enorme. Gradualmente, Maurício foi ganhando o respeito da equipe. Ele realmente se importava com os problemas dos funcionários, lutava por melhores condições de trabalho e usava sua experiência empresarial para otimizar processos. "Sabe?", um entregador veterano comentou com André. "O Maurício mudou muito. Hoje ele brigou com o pessoal do RH para conseguir plano de saúde melhor para nós." André sorriu.
A transformação estava acontecendo. 3 anos depois do início de Maurício como supervisor, André o chamou para uma reunião. Maurício, quero falar com você sobre seu futuro na empresa. Maurício ficou tenso. Vou ser demitido? Pelo contrário. Quero promovê-lo a diretor de logística. Você provou que mudou, que aprendeu a valorizar as pessoas. Maurício ficou emocionado. André, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. A empresa precisa de pessoas com sua experiência e sua nova perspectiva. Por que está fazendo isso? Depois de tudo que fiz com você, porque acredito em segundas chances. Porque você provou que pessoas podem mudar. E porque é isso que meu pai teria feito. Maurício se levantou e estendeu a mão para André. Obrigado. Por me dar a chance de me tornar uma pessoa melhor. André apertou a mão. Obrigado por aceitar a chance. 5 anos depois, André havia se tornado um dos empresários mais respeitados do Brasil. A empresa prosperava sob sua liderança e ele se tornara um símbolo de como o mérito pode superar as barreiras sociais. Maurício, agora diretor de logística, era um homem completamente diferente. Casou-se novamente com uma professora de escola pública, recuperou a guarda dos filhos e se dedicava a projetos sociais. Roberto, aos 75 anos, observava tudo com orgulho. João. Ele murmurava olhando uma foto antiga. Seu filho honrou sua memória e conseguiu transformar o meu filho numa pessoa melhor. Numa manhã de domingo, André estava no cemitério visitando o túmulo do pai quando viu uma figura familiar se aproximando. Era Maurício, carregando flores. Posso me juntar a você? Maurício perguntou respeitosamente. Claro. Os 2 homens ficaram em silêncio diante do túmulo de João Santos. André, Maurício disse finalmente, quero agradecer seu pai. Por quê? Porque ele criou o homem que me salvou de mim mesmo. Se você não tivesse me dado uma segunda chance, eu teria me destruído completamente. André sorriu. Meu pai sempre dizia que todo mundo merece uma chance de ser melhor. Ele estava certo. Os 2 saíram do cemitério juntos, não como patrão e funcionário, mas como 2 homens que aprenderam que a verdadeira vitória não vem de destruir o inimigo, mas de transformá-lo em aliado. No carro, Maurício perguntou, André, você planeja tudo isso? Sabia que eu mudaria? Não. André respondeu honestamente. Eu apenas acreditei que você poderia mudar, e ofereci a oportunidade. E se eu não tivesse mudado? Aí você teria perdido a chance. Mas felizmente você escolheu ser melhor. Maurício assentiu, entendendo finalmente a verdadeira lição. A vingança mais poderosa é dar ao seu opressor a chance de se redimir. Porque assim você vence 2 vezes. Prova sua superioridade moral e ganha um aliado onde tinha um inimigo. Naquela noite, André jantou com sua família. A mãe, agora com saúde perfeita. A avó, sendo cuidada pelos melhores médicos. Os irmãos, formados em boas universidades. Filho, Maria Santos disse, seu pai estaria tão orgulhoso. Você não apenas venceu na vida, mas ajudou outras pessoas a vencerem também. Mãe, André respondeu, a verdadeira vitória não é chegar ao topo sozinho. É levar outros com você. É transformar dor em crescimento, humilhação em sabedoria, inimigos em aliados. Do lado da cidade, Maurício jantava com sua nova família, contando para os filhos sobre o homem que o ensinou a ser melhor. Papai, sua filha perguntou, por que o André foi tão bonzinho com você depois que você foi malvado com ele? Porque, minha filha, ele entendeu algo que eu demorei anos para aprender. A verdadeira força não está em destruir quem nos machuca, mas em dar a eles a chance de se tornarem pessoas melhores. E assim, numa cidade onde o ódio e o preconceito poderiam ter perpetuado um ciclo de vingança, o perdão e a segunda chance criaram uma história de redenção que mudou não apenas 2 vidas, mas inspirou milhares de outras pessoas a acreditarem que todos merecem uma oportunidade de recomeçar. A verdadeira vingança de André não foi humilhar Maurício de volta, mas mostrar que um entregador humilhado podia se tornar um líder respeitado e que mesmo o homem mais arrogante podia aprender a ser humano.